Sem falar que as crianças aqui deu uma sensação, ó, quantas pessoas hoje aqui, olha, bem. Às vezes, quando vem bastante crianças, elas saem, né? A gente percebe o buraco que fica, né? Então, e o objetivo, e viu, crianças, deixa eu dizer para vocês aqui, ó, nós queremos e estamos caminhando para, tá? Caminharemos para o construir do nosso espaço aqui em cima, do nosso campo, para que a gente tenha, né, num dia, em algum momento da semana, ou no sábado de manhã, ou à tarde, ou na quarta noite, durante o nosso tempo aqui, isso não é problema, a gente resolve, né? Mas termos um tempo voltado para o ensino e brincadeiras nesse campo, né? Correr, poder jogar futebol, poder jogar vôlei, poder brincar com um monte de coisas aí, isso é certo que acontecerá, tá bom? Então, cada passo de cada vez, mas isso é certeza. Vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós estamos estudando. Finalzinho desta carta, Paulo vai trazer para nós vários ensinamentos, questões práticas envolvendo a igreja, quando ela se reúne, quando cada um, né, sozinho, as nossas responsabilidades, as ordens que Deus estabelece para a minha vida como um crente em Cristo Jesus, o que Ele espera de mim, e é isso que nós temos visto. Farei a leitura mais uma vez do texto como um todo, versículos 12 até o versículo de número 22, nos diz assim: Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Verso 15, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Vamos orar neste momento. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra aberta, lida, e neste momento pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão deste texto. Me ajude na explicação desse texto e que o teu Espírito Santo, agindo em nosso coração, nos traga compreensão, entendimento, nos ajudando a nos moldar com aquilo que o texto nos aponta, nos diz, e em tudo o Senhor seja glorificado. Seja com as crianças ali que estão ouvindo também a palavra, que elas possam ser edificadas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante do assunto no versículo 17. Lido já o texto, o versículo pequeno nos diz assim: nunca deixem de orar. Ou, né, de repente, algo mais conhecido pela familiaridade de alguma versão ou outra, esse é o versículo que Paulo vai dizer: orai sem cessar. E aqui nós temos um versículo curto, pequeno, objetivo, mas que tem grandes verdades a aprendermos. Se existe um assunto que nós não apenas podemos, mas precisamos melhorar, é na oração, irmãos. Eu digo, né, não é simples
pregar sobre oração? Parece simples. Quando nós vamos olhar sobre a Bíblia, o que ela diz sobre oração, nós ficamos, de certa forma, envergonhados com a realidade, talvez, com que a gente tem lidado com esse assunto. Ao mesmo tempo que nós temos, um sentimento de que temos orado pouco, há também um sentimento de que temos orado errado. Nós temos o sentimento, ou devemos ter o sentimento dos discípulos: Senhor, nos ensine a orar. Mas o que a Bíblia nos apresenta, irmãos, sem sombra de dúvida, é o suficiente para que não apenas oremos adequadamente, mas para que oremos. A nossa vida de oração precisa ser muito mais do que algo pontual, fixo, esporádico. Precisa ser, conforme o apóstolo Paulo vai dizer neste versículo, algo sem cessar, algo que se é feito sempre feito e sempre fazendo. Agora, algumas verdades para a gente caminhar aqui sobre o que significa isso, o que Paulo quer dizer quando escreve orar sem cessar, ou, sendo fiel aqui a nossa versão utilizada aqui, ele vai dizer: nunca deixem de orar. O que isso implica? Vamos olhar algumas coisas. Em primeiro lugar, isso implica que orar necessariamente não significa que nós estaremos utilizando a nossa voz. Quando ele diz, nunca deixem de orar, então já podemos concluir que a oração nem sempre fará o uso da nossa voz. Hoje nós tivemos aqui umas 4 ou 5 orações. No início do culto, com a leitura da palavra, depois período de ofertas, depois com as crianças e agora. E oraremos no final. Em cada um desses momentos, nós estamos usando o quê? A nossa voz. Nos dirigimos a Deus através de expressar e verbalizar aquilo que nós queremos dizer. Tá? Então, quando Paulo diz orai sem cessar, ou sempre orando, então nós já podemos entender que nem sempre o uso da voz será uma realidade. Tá? O que nós podemos aprender aqui também? Que esta frase implica que oração ela pode ser feita em qualquer lugar onde nós estivermos. Nós estamos, como disse, na igreja hoje e oramos 4, 5 vezes, oramos durante o culto, mas oração sim é feita aqui. Mas oração pode ser feita também em qualquer outro lugar. Se precisamos orar sem cessar, isso implica que nem sempre eu estarei usando a minha voz e nem sempre eu estarei na igreja, ou no meu quarto, ou em um ambiente onde eu gosto de ir orar. Jesus tinha um costume, não era todas as suas orações, mas quando olhamos a Bíblia, nós vemos Jesus, que ele sempre procurava lugares reservados. Nós vemos Jesus muitas vezes indo ao monte orar. Uma oração pode ser feita em cima do monte? Pode, como também pode ser feita debaixo de uma ponte. Tá? Então, orar sem cessar implica que nós podemos e devemos orar em todos os lugares. Esta frase vai implicar também que nós podemos orar a qualquer hora, qualquer momento. Na verdade, precisamos orar em todos os momentos, não apenas em momentos pontuais. Tá? Não, tem gente que ora apenas, ou não era essa a minha intenção de falar, mas costumamos orar em momentos específicos, É natural para a gente, por exemplo, antes das alimentações, não é? Você tem esse costume? Ok. É muito bom que se faça. Mas orar é muito mais do que momentos específicos, como o início do culto, na hora das ofertas, saída das crianças, antes da pregação, final do culto. O orar sem cessar implica para nós que essa oração ela pode ser feita a qualquer momento. E também implica para nós
que não há alguma postura física correta para orar. Tem gente que acha que é a única oração válida, ou temos que orar de joelhos. A oração na posição de joelhos, certamente é uma oração que Deus ouve, e transmitimos com isso, né, muitas coisas. Nos humilhamos diante de Deus, nos dobramos e nos curvamos diante do Senhor. Poderíamos nós ter, sim, sem problemas nenhum, no início do nosso culto, uma oração de joelhos. Não há nada contrário a isso, de forma alguma. Mas orar sem cessar diz para nós que oração não tem uma posição específica válida. Agora, na verdade, é esperado que nem toda oração seja de joelhos. Se você está dirigindo, você pode orar? Ora, pois, deve. Mas espera-se que você não feche seus olhos nem dobre seus joelhos naquele momento. Mas precisamos orar sem cessar. E, em último lugar, de maneira introdutória, falando o que implica orar sem cessar, fica óbvio, irmãos, que o que Deus está querendo com este mandamento, com essa ordem, é que as situações do dia a dia, que aquilo que nos cerca, que aquilo que está acontecendo, que momentos, normais ou específicos possam ser apresentados constantemente a Ele. Então, quando Paulo escreve orar sem cessar, quando Paulo diz, irmãos, nunca parem de orar, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: Deus está nos convidando, Deus está dizendo o seguinte: venham a mim. Venham, meus filhos, reconheçam a minha necessidade, ou a necessidade de mim, o seu Deus, participando do seu dia, de cada momento. Fale comigo, me busque, me procure. Então, orar sem cessar é muito mais do que fazer uma oração. É uma conexão de comunhão com Deus, de dependência, de busca pela sabedoria do Senhor, pela direção do Senhor. Então, por exemplo, nós podemos e precisamos orar em cada situação do dia. Olha só, você tem paciência com sobra, ou você, às vezes, é igual a mim? Eu fico meio impaciente, às vezes, com filas. Filas, o negócio, quem gosta de pegar fila e demorar? Esses dias eu fui no postinho. Já era final de tarde, eu estava vindo de algum lugar, já estava meio atrasado, e aí precisei passar lá. A Suzana tinha passado no médico, tinha uma receita, falou: veja se tem no postinho esse remédio. Vou lá, claro. Aí cheguei lá, tinha pouca gente. Falei: maravilha, rapaz, hoje acertei. Tem que pegar uma senha. Tá bom, fui lá e peguei uma senha. Irmãos, eu fiquei mais de 1 hora na fila. E aí, quando estava chegando a minha vez, eu falei: eu não acredito que eu fiquei esse tempo inteiro nessa fila. E eu não fui lá perguntar se tinha um remédio, Porque você pode perguntar, tem esse remédio aqui? Não precisa pesquisar, ela já vai saber. Então, senão não fica. Ainda bem que tinha um remédio, mas assim, vamos lá. Eu tinha um celular na mão, eu fiquei conversando, fiquei vendo algumas coisas, tudo, mas eu vou ser sincero, o que eu reclamei naquela fila, sim, remoendo, Falei: gente do céu, é só o SUS mesmo para ser campeão de burocracia, rapaz. Como que pode um sistema tão lerdo, travado desse? Como que pode? E não é que fica 1 hora, que passou 30 pessoas, não é isso. Se fosse isso, a gente vê, tem fluência, está indo, tá dando certo. Não, irmãos. É um negócio assim que a gente fica revoltado. Orar sem cessar. Não precisa ser em voz alta, não precisa ser de joelhos, é em qualquer momento. Sabe qual é o momento bom para orar? Nesse momento. Senhor, me dê paciência. Senhor, me ajude a aproveitar oportunidades. Tinha um monte de gente na fila reclamando também. Não é? Olha só, aí a gente não cumpre o que é dito aqui: orai sempre, orai sem cessar. E às vezes a gente cai nessa onda da reclamação, da impaciência. Olha só, os pais aí que têm os filhos em casa,
Eita, quanto momento que eu vou dizer uma coisa, né? Às vezes a gente fica, bom momento, Senhor, me dê paciência, porque se o Senhor me der força, eu esgano, né? Mas momento de estarmos apresentando diante do Senhor, né, em oração, pensamentos direcionados ao Senhor. Agora nós vamos começar a falar sobre o significado de orar sem cessar. Falamos de algumas implicações. Olha, para as crianças aí vocês vão encontrar algumas dificuldades, viu? Crianças que estão anotando, ou não, deixa eu mudar, né? Para todos que estão anotando, né? Fernanda não é criança, Benjamin não é criança mais, estão anotando. Se alguns dos adultos quiserem anotar nessa folhinha, fique à vontade, tá? Seria bacana. Vocês vão perceber que eu falo, e às vezes você não vai achar o que está aí. Quem anotou o título da mensagem ainda? Já anotou o título da mensagem aí? Ainda bem que eu não falei nada sobre o título, né? Na maioria das vezes eu nem falo. Colocou aí? Colocou, tá. Ó, mas eu vou dar o título da mensagem agora, viu, Paulinho, João? Ó, título da mensagem baseado nesse texto aqui, que diz: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar e sejam gratos em todas as circunstâncias. Essa é a mensagem, né? Domingo passado, esse e o próximo. O título é o seguinte: Igreja, 2 pontinhos. Povo alegre. Povo que ora e povo grato. Então, anote aí. A Fernanda já está ciente, né? Eu falei para você antes, né? Então, tá bom. Agora nós vamos falar sobre o que significa o orar sempre, o orar sem cessar. O que este mandamento implica para nós? Primeiro, vamos olhar para Jesus. Jesus é um exemplo, não só conforme domingo passado, né? Alguém sempre alegre. Jesus é um exemplo de alguém que sempre esteve em oração. Nós vemos sim na vida de Jesus momentos onde ele se reservava, né, para buscar a Deus em oração, na quietude da agitação, conforme o texto que nós lemos. Você vai orar? Entra no seu quarto, fecha a porta, fale com seu Pai Celestial. Nós vemos Jesus orando, sim, em momentos específicos, antes da escolha dos 12 discípulos. Jesus orou intensamente no jardim do Getsêmani, antes que ele foi levado para ser crucificado. Nós vemos isso como um costume na vida de Jesus, sempre estar orando. Jesus orou por Pedro. Ele diz, né, certa vez: Simão, Simão, Satanás vos pediu, suplicou para que ele pudesse peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você, para que a tua fé não se desfaleça. Nós vemos em João capítulo 17, sabia? Jesus orando pelos seus discípulos, vivos naquela época, e Jesus orando por mim e por você. Você já viu isso? João capítulo 17, vai lá, leia em casa, bom? Jesus ora: Senhor, eu te agradeço pelos que me destes, pelos discípulos, sustente. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os capacite nesse mundo. E eu oro e eu peço por aqueles que ainda o Senhor me dará, aqueles que virão a mim. Jesus ora por mim e por você. Então Jesus é um exemplo de olharmos para Ele e vermos que a vida de Jesus sempre foi uma vida de comunhão com Deus, constantemente. Tá? Algo real na vida de Jesus era o seu relacionamento com Deus. Jesus tinha um coração disposto para buscar o Pai, momentos pontuais reservados e constantemente no dia a dia. Tá? Nós precisamos orar sem cessar, ter um coração disposto para Deus, para falar, para buscar, para rogar, para suplicar, para interceder. Vocês conhecem aquele brinquedo, né? Tem um brinquedo inflável, que às vezes ele tem todo o tamanho, né? E ele tem um peso mais embaixo e não importa o empurrão que você dá, ele volta ali, né? É o João Bobo o nome daquele brinquedo, né? Então, o que acontece? É até engraçado, tem vários videozinhos bem engraçados de crianças que vêm, pulam e caem do outro lado e o brinquedo vai, mas ele tem disposição de ficar naquela posição.
Orar sem cessar é ter disposição de estar buscando a Deus, de estar falando com Deus. Agora, irmãos, isso não é fácil. Isso envolve o quê? Disciplina. Isso envolve, disciplinar a nossa mente para estar fazendo o que estamos fazendo, mas pensando, falando, buscando, conversando com Deus. O meditar nas Escrituras nos ajuda a disciplinar a nossa mente. Recitar textos, ficar falando, olha só uma coisa que você pode fazer. Às vezes, dirigindo, é esperado que você não se distraia com nenhum eletrônico, mas você pode colocar a leitura de um texto bíblico, você pode ouvir uma pregação, Então, você consegue dirigir, mas consegue estar ouvindo, e ouvindo você está concentrando, você está pensando, Uma das coisas que eu fazia, eu me recordo que assim, tudo que é tecnologia, acontece, quase todo mundo tem e usa, e aí eu chego nela. Eu sou lerdo nisso. E aí quando eu chego, dos 100% possível de uso, eu uso uns 30%. Então eu não preciso de celular com processador e com câmera dos 200. Eu preciso de um celular para receber, para fazer uma ligação e para ver umas mensagens e para ver os meus vídeos aqui também, entende? Agora, eu não preciso de coisas poderosas na tecnologia. Tem gente que consegue pegar o negócio, meu amigo, e usar o bicho que chega, se saísse fumaça, sairia, porque usa tudo. Eu não. E aí chegou para mim, depois de muito tempo, aquela tecnologia lá, uma caixinha de som, carregava no USB. Não tem uns negocinhos assim? E tem entrada de pendrive. Que aquilo foi para mim um negócio de outro mundo. Todo mundo tinha e chegou para mim aquilo anos atrás, 2016, na verdade. Eu estava trabalhando, antes de vir para cá, a igreja já tinha me convidado, eu já tinha dito que sim, e o serviço não acabava, eu estava ficando doido com aquele serviço, E aí, eu comprei aquela caixinha. Irmãos, eu ouvi séries de mensagens enquanto eu trabalhava. Acabava uma, eu começava outra e seguia a mensagem. Agora eu não aguento mais ouvir. Vamos ouvir música. Aí eu ouvia os hinos e ouvia uma maneira da gente estar, aproveitando. E uma das formas que nós precisamos é estar tendo esse tempo em oração. A frase orar sem cessar, ela significa perseverar em oração. Essa é a ideia. É algo que persevera, que insiste. Há cerca de 30 parábolas na Bíblia. 3 dessas parábolas, pensando no Novo Testamento, é para falar de oração. Uma parábola, Jesus vai falar sobre oração, e o objetivo é descrever a importância de ser humilde diante de Deus e de confessar os nossos pecados. Uma das parábolas tem esse objetivo. As outras 2 parábolas que falam de oração têm o objetivo de falar sobre a insistência, a perseverança, o continuar firme, orando sem cessar, de ser frequente. Então, olha só, vamos lá, Júlia, Lucas, capítulo de número 11, vamos dar uma olhadinha. Versículo 1. Olha só o que o texto nos diz. Jesus vai contar uma parábola sobre oração com essa verdade. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma. A leitura de hoje à noite foi isso, a oração do Pai Nosso. Jesus vai dar elementos necessários para fazer parte daquilo que seria uma oração a Deus. E Jesus diz: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E ele continua: dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados,
assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. E aí, Mateus para por aqui, mas Lucas continua e nos diz assim, ó, e Jesus prosseguiu. Ele vai contar a parábola. E olha só o que Jesus diz sobre oração nessa ilustração. Ele diz assim, ó, suponhamos que você fosse à casa de um amigo, tarde da noite, à meia-noite, para pedir 3 pães, dizendo o seguinte, um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro, suponhamos, e aí ele vai responder lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada, e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Imaginou a cena aqui? Aí Jesus conta isso, suponhamos, aí Jesus vai aplicar essa suposta história. Ele diz assim, ó, eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa de sua insistência. Portanto, eu lhes digo, Jesus diz, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, olha só ainda a aplicação de Jesus. Vocês que são pais, respondam o seguinte, se seu filho lhe pedir um peixe, você tem capacidade de lhe dar uma cobra? Claro que não. Aí ele diz, ou se pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Claro que não. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Qual que é o princípio aqui? Que a oração, ela precisa ser persistente, insistente. Há várias coisas na Bíblia que vai nos colocar sobre oração. Tiago, por exemplo, vai falar, sabe por que vocês não recebem? Porque não pedem. E sabe por que não recebem pedindo? Porque pede errado, porque pede mal, porque pede para gastar nos seus próprios deleites. Então, o que Jesus conta, ele não está abrindo uma margem para você dizer, eu quero voar, eu vou pedir. Não é isso não, irmãos. Mas Jesus está nos convidando a insistir, orando. Então, aquele negócio de que não há causa perdida para Deus, aquelas afirmações de que devemos orar e nunca desistir, porque Deus vai... Isso não é coisa de pentecostal, não. Isso é coisa de Jesus. Agora, o que é mais belo de tudo é nós tentar conectar o que não é possível nós conectarmos, de um Deus que diz o seguinte, né? Olha, antes que a palavra saia da sua boca, eu já conheço. De um Deus que não irá mudar aquilo que Ele determinou, porque de repente eu estou pedindo e ao mesmo tempo esse Deus diz, peça, insista. Aquele que bate vai encontrar, aquele que busca será encontrado. Isso é maravilhoso. O que devemos fazer? Orar sem cessar. Esse é o ponto aqui. Não importa quão ruim é a situação, nunca abandone a oração. Olha essa outra parábola que Jesus vai contar sobre isso, que é Lucas 18, de 1 a 8. Rapidamente, vamos olhar para esse texto também. Ele vai contar sobre uma mulher que tinha uma causa diante de um juiz, e aí Jesus contou a seus discípulos uma parábola. Olha aqui o princípio
ensinado com a parábola? Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca. Olha o princípio ensinado com a história que Jesus conta. Orar sempre, sem nunca desanimar. E aí Jesus conta o seguinte, disse ele, havia numa cidade um juiz, preste atenção aqui, que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Esse é o contexto. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra o meu adversário. Eu tenho um problema aí, julgue a minha causa. Julgue a minha causa. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim, disse a si mesmo, olha só o juiz dizendo a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com um juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a odiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Percebe aqui o nosso aparente paradoxo? O Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que não precisa ouvir para agir, Ele nos ensina, peça, e peça com insistência. Se um juiz, se um amigo vai atender, se você que é mau, consegue atender bem o pedido de um filho, e o Pai Celestial, e o juiz dos céus. Então o nosso convite aqui, irmãos, é para que a oração ela nunca seja abandonada. É bíblico, não há causa perdida. Não há causa perdida. Há um Deus que responde, há um Deus que age, há um Deus que, querendo operar, né, o próprio texto de Deus, né, Deus falando no texto sagrado vai dizer, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Então, oração é convocar para a guerra o Senhor da guerra. Isso precisa ser algo constante, sem desfalecer. Tá? A frase orar sem cessar, ela também significa uma atitude de dependência. Essa é a ideia também. Sem cessar constantemente, sem esmurecer, mas também significa, Senhor, eu preciso do Senhor a cada momento do meu dia. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê paciência. Senhor, lá vem de novo. Ai, Senhor, não aguento mais. Dependência. Fale com Deus. Suplique ao Senhor. Em todas as circunstâncias, Deus quer que estejamos conscientes de nossa necessidade dEle. Esse é o ponto, irmãos. Se trata de um Deus que quer que saibamos que nós precisamos dEle. Somos nós que necessitamos da presença, da ação de Deus, da boa mão do Senhor, da capacitação do Senhor. Não é à toa que Paulo vai dizer que é nele que nós vivemos, nele nós movemos e nele nós existimos. Então, Senhor, me leve em paz para casa hoje. Senhor, nos dê uma boa noite de descanso. Senhor, abençoe o início dessa segunda-feira. Senhor, me dê a tua graça na ida para esse serviço. Senhor, me capacite as minhas mãos para o trabalho deste dia. Dependência em Deus. É isso que significa. Significa muitas coisas, como tenho dito. Tá? Nós já falamos sobre as implicações. Nós falamos sobre o que significa, né, o mandamento, orar sem cessar, que significa que nós estamos sempre dispostos a orar, significa que nós devemos orar com persistência, significa que nós disciplinamos as nossas mentes para continuamente buscarmos o Senhor em dependência, e eu encerro nesta noite contando a seguinte história.
para tentar ilustrar tudo isso. Certo homem, que era um pedreiro e que construía casas, ele fez o seguinte: ele convidou um amigo para que pudesse ser aprendiz, o famoso aí, servente de pedreiro. E ele disse: olha, eu vou te ensinar tudo que eu sei, você vai trabalhar comigo, você vai fazer tudo que eu estou fazendo, e eu vou me ausentar. E eu vou deixar com você um projeto. Eu vou deixar contigo a responsabilidade de construir uma casa. Do jeito que eu estou dizendo e estou fazendo. E eu vou deixar com você também o meu telefone, o meu WhatsApp. Pronto, né? Vamos ser modernos aí, né? Eu vou deixar o meu telefone. Cada momento que você tiver uma dúvida, você me mande uma mensagem. Me ligue, fala comigo, tira dúvida, tá? E o objetivo, certamente, irmãos, era que quando este pedreiro, quando esse chefe, quando esse homem voltasse dessa ausência, ele pudesse encontrar o pedreiro e dizer o seguinte: bem está, pedreiro bom e fiel. Esse é o objetivo. Fizeste do jeito que eu mandei. Os salvos, nós, salvos em Cristo Jesus, nós somos esses aprendizes do chefe. O chefe é Jesus. Jesus é esse mestre de obra. Jesus é esse construtor que entre nós mostrou como fazer. Jesus é esse construtor que se ausenta e deixa para nós o projeto de como fazer. E Jesus dá o seu telefone, vamos assim dizer, né? O seu contato, e diz o seguinte, para mim e para você: sempre que tiver dúvida, fale comigo. Orai sem cessar. Tem dúvida? Fale comigo. Está precisando de ajuda? Está precisando de auxílio? Me chame, fale comigo. Orar sem cessar significa que nós buscaremos o Senhor na realização dessa obra. Qual que é essa obra? Não é a construção de um prédio, é a construção das nossas vidas. É aquilo que nós estamos fazendo que precisa ser conforme a orientação que Ele nos deu. E o objetivo é, quando o nosso chefe voltar, é dizer para mim e para você: bem está, servo bom e fiel. Você tem buscado o Senhor? Você tem falado com Deus constantemente? Como que está a sua realidade no quesito oração? O quanto nós precisamos melhorar? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos capacite a fazer isso. Nós temos ainda 5 minutos, eu gostaria de cantar o 313, em fervente